Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um 100 edição de TVeja. Hoje é quinta-feira, é dia de bater um papo com Augusto Nunes, ao vivo, no site de Veja e no Facebook. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Prazer. Augusto, hoje foi um dia de decisões no Supremo Tribunal Federal. São 3 decisões, eu queria começar pela primeira, do ministro Teori Zavascki, que recusou mais um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que os inquéritos, para que o processo, para que as investigações contra ele saiam das mãos do juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, e migrem para o Supremo Tribunal Federal. E eu queria começar com uma pergunta para você. Por que a alma mais honesta do mundo tem tanto medo de um juiz da primeira instância? Acho que é uma pergunta e uma resposta já. Eu acho o seguinte, você tem medo de juiz, não? Não, eu não devo não. nada. Se eu for acusado injustamente, se me atribuírem crimes que eu não cometi, tudo que eu ia desejar era um depoimento na justiça, diante do juiz que suspeita de mim, para provar que eu sou inocente. Então, quando falam, por exemplo, em quebrar sigilo, bancário, se se apavora, pode quebrar, porque aí tem coisa. O meu sigilo bancário, telefônico, pode ser quebrado sem problema nenhum. Da mesma forma, podem me processar, aí que eu estou aqui para provar na justiça que eu tenho razão. Aliás, ontem, eu acabei de saber que anteontem, eu soube que foi recusado uma ação judicial movida contra mim pelo Aloysio Mercadante. Então tem vaga aí nessa fila. Se acharem que é uma infâmia, o que eu vou dizer agora, o Lula foge da República de Curitiba porque tem culpa no cartório, a justiça tem provas para condená-lo e ele será condenado pelos crimes que cometeu. Pois bem. Bom, Augusto, seguindo com mais desdobramentos do que o ministro Teori Zavascki decidiu hoje, ele negou um pedido da defesa da ex-presidente Dilma, falar ex-presidente Dilma? Ex-presidente Dilma. Para anular a sessão do impeachment. Bom, portanto, segue o jogo, chega. Exatamente. A defesa da Dilma já conseguiu aquele absurdo que foi o fatiamento da votação, o que preservou aí alguns direitos que a ex-presidente Dilma não merece exercer. Já devia ficar satisfeita, agora não, querem que seja anulado o impeachment, querem que ela volte ao Palácio do Planalto para continuar o trabalho de destruição do Brasil. Chega, para com isso, ela é ex-presidente, que nem ela vai se identificar como ex-presidenta. Bom, só para a gente registrar, Augusto Nunes, o que a ex-presidente argumentava, na verdade, José Eduardo Cardoso, ex-ministro que acabou se tornando advogado dela, ele apontava alguns, que era, segundo ele, falhas técnicas no relatório, curioso, no relatório amplamente elogiado do Antônio Anastasia, que foi o relator. Claro, muito bem feito. Segundo ele, o Anastasia teria incluído mais decretos de liberação de crédito suplementar no parecer do que o que foi considerado pela Câmara, e aí isso teria prejudicado a sua defesa. E ele também dizia, contestava ali o uso de trechos da Lei 1079, a lei do impeachment, segundo eles, trechos mais abrangentes do que a Constituição. A verdade é que o jogo está jogadíssimo. Totalmente, Augusto. E mais, Silvio? Não por culpa do relator Antônio Anastasia, o documento final, ele peca pela ausência de crimes praticados pela Dilma, porque ele foi impossibilitado aí pelo Supremo de incluir, Foi proibido de incluir. Ele não pode falar do que já se sabe sobre as ilegalidades ocorridas na campanha eleitoral, ele não pode falar que a Dilma claramente tentou obstruir investigações da Lava Jato, etc, etc. Então, o documento é incompleto, ele não tem coisas a mais. Ele peca por ter coisas a menos.
Justamente. Aliás, só um parêntese, Augusto. Enquanto a gente conversa aqui, eu também acompanho o que os nossos leitores, telespectadores comentam pelo Facebook. E foi a Verônica Lustosa que lembrou da jararaca na história, quando a gente falou do Lula, né? Que ele dizia que... Bem e lembrado, agora, né? E a paulada? Bem lembrado, quer dizer... A jararaca deve estar levando paulada na cabeça direto, né? Porque diz que não atingiram e tal, nada, ele está aí fugindo. Muito bem. No Supremo, Augusto, ainda resta a discussão ali, né? Uma deliberação sobre o tal do fatiamento da votação do impeachment. Ainda não foi, né? Isso ainda não foi decidido. Diversos partidos que compõem ali a base do governo Michel Temer, o PMDB, o PSDB, o DEM, o PPS... entraram ali com pedidos para tentar anular o que foi aquela segunda votação sobre ela ficar ou não inelegível. Isso o Supremo ainda vai se manifestar. Porém, hoje a ministra Rosa Weber teve uma decisão técnica. Ela determinou que os partidos que questionaram o fatiamento incluam a Dilma como parte da ação. É uma questão técnica, ela não está nem aceitando nem rechaçando. Sei. Mas a gente ainda deve ter a decisão do Supremo sobre isso. Esse assunto a gente já discutiu aqui na bancada, né? Eu acho que não resta nenhuma dúvida. O artigo 52 da Constituição, parágrafo único, a gente até no último programa exibimos ali o trecho do artigo. Ele foi atropelado. Ele foi atropelado, né? Isso aí vai ficar na folha corrida do ministro Lewandowski como um caso singularíssimo. O presidente do Supremo, que é o tribunal encarregado de defender a Constituição, né? O STF é o guardião da Constituição brasileira, o seu presidente violou a Constituição publicamente diante de uma plateia de milhões de espectadores que acompanhavam a sessão, e isso aí vai ficar registrado na folha corrida, que pode ser transformada por esta anotação em prontuário. Justamente. Deixa eu aproveitar, Augusto, mandar um abraço aí para o Eduardo Paleário, que está dizendo que o interior de São Paulo nos acompanha, e para o Rogério Macero, está pedindo para você mandar um alô lá para Londres. Muito bacana, brasileiros acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil. Augusto, a terceira decisão do Supremo hoje diz respeito a outro personagem que também vai tarde. Eduardo Cunha. Por 10 votos a 1, o único ministro que votou diferente dos demais foi o Marco Aurélio Mello. Sim, claro. Pois é. Claro. O Supremo suspendeu o processo do Cunha. Vai a voto o processo de cassação de mandato dele. Está agendada a sessão para segunda-feira. Esperamos que dê quórum, né? E ao que tudo indica, vou tirar aqui como régua, Augusto Nunes, por exemplo... Eu olhei agora há pouco na home ali, page por exemplo, do portal Estado de São Paulo, né? 267 deputados já declararam que vão votar pela cassação. Já são 10 a mais do que o mínimo necessário para que ele perca um mandato. O voto é aberto. E aí... Eu gostaria que você relembrasse aquela sua velha máxima sobre a fidelidade de um político a outro em horas tristes, né? O Congresso é formado por líderes, né? Todos são líderes políticos em sua região. E eles têm um instinto de sobrevivência muito agudo. E o que eles dizem, todos repetem uma frase, um pensamento que diz mais ou menos o seguinte: eles acompanham um aliado durante o velório todo, eles participam da cerimônia de sepultamento, mas eles não se deitam no caixão junto com ninguém, né? E eles dizem: eu te acompanho até o fim do velório, mas eu não vou para a sepultura com você. É o que está acontecendo porque ninguém diz, né, dá o nome, né, é entrevistado publicamente ali, não é em off esse negócio. Diz que vai comparecer e diz que vai votar pela cassação, a favor da cassação. Não vejo nenhum sentido em alguém mentir, agora não aparece. Acho que eles vão, mesmo numa segunda-feira, porque aí aproveitam e participam da posse da ministra Carmen Lúcia, né? Porque chega ao fim a era Ricardo Lewandowski. E vão votar a favor da cassação, e como você disse, já vai tarde, né? Ontem o Brasil comemorou o fato de se tornar livre no dia da independência também de Dilma Rousseff. Na segunda-feira estaremos
livres do Eduardo Cunha, e os dois não passarão de um asterisco na história, mas perturbaram a nossa vida bastante. Exatamente. Por muito tempo, demais, né? E protagonizaram farsas que felizmente chegam ao fim. Exatamente. Augusto, aproveitar e mandar mais um alô. Olha, muita gente. Sueli Carvalho, do País de Gales. Muito bacana. Maravilha. Antônio Carlos de Leme, no interior de São Paulo. Jair Santos, lá do Maranhão. E a Luciene Garcia, da Flórida. Pois é, ó. Um abraço para todos eles. Muito bem. Falando para o mundo. Falamos para o mundo, Augusto. Então, a gente se despede, Augusto Nunes, porque, como eu disse, chega ao fim a era Cunha, já chegou ao fim a era Dilma e chegará ao fim também a era Lewandowski à frente do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, a Lava Jato foi estendida por mais um ano, tá vendo? Excelente. É Então, um sem edição com notícias boas. 2 dias de boas notícias. Muito bem. bom. Obrigado, Augusto Nunes. Obrigado a você, Silvio. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e até mais.